E aí, ser em evolução, se é a primeira vez que você está aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Andréia Romanha, esse é o meu digníssimo esposo Carlos Henrique. Olá! E vamos então seguir com a nossa série voltada para o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. E seguimos hoje, damos continuidade ao 5º capítulo. Vamos juntos? Seguimos então nossa entrevista. Bora lá? Isso é tudo que há no mundo da bajulação? Não, essa é apenas a técnica. Aí vem a razão pela qual uma mulher usa essa técnica como uma isca. O tipo de mulher que você talvez tenha em mente nunca se vende a um homem e muito menos lhe dá algo em troca. Em vez disso, ela vende a ele o seu próprio egocentrismo. Isso é tudo que as mulheres usam quando elas desejam bajular os homens? Essa é a coisa mais eficaz que elas podem usar. Isso funciona muito bem quando o apelo sexual fica em segundo plano. Isso me leva a acreditar então que os homens grandes, fortes e espertos podem acabar sendo manipulados pelo uso da bajulação, da mesma maneira como se fossem criaturas vulneráveis. Isso é possível? Se isso é possível, isso está acontecendo exatamente agora, neste minuto. Além disso, ao menos que eles sejam não alienados, quanto mais sedentos eles vêm, tanto mais forte a sua queda, quando uma bajuladora profissional usa sua tática com eles. Conte mais alguns dos seus truques com os quais você faz com que as pessoas se alieniem na vida. Um dos meus mais efetivos instrumentos é o fracasso. A maioria das pessoas começa a se alienar tão logo elas encontram a adversidade. E raramente, 1 a cada 10.000 permanecerá tentando após fracassar 2 ou 3 vezes. 1 em cada 10.000 já desiste logo, a maioria desiste logo no primeiro obstáculo, no primeiro fracasso. Somente 1 vai persistir. Então é o seu negócio induzir as pessoas a fracassarem, sempre que você pode. Isso é correto? Sim, isso está correto. O fracasso acaba com o moral, destrói a autoconfiança, liquida com o entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido. Sem essas qualidades, ninguém consegue permanentemente manter o sucesso em qualquer empreitada. O mundo produziu milhares de inventores com habilidades superiores àquelas de Thomas Edison. Mas desses homens ninguém nunca ouviu falar, enquanto o nome de Edison se eternizará. Isso porque Edison converteu o fracasso em um trampolim para alcançar grandes resultados, enquanto os outros utilizaram o fracasso como um álibi para não produzir mais resultados. Às vezes a gente se pega nas desculpas simples e aí, vem um pequeno obstáculo, a desculpa surge e a gente se apega a essa desculpa e não vamos mais, não tenta, não prossegue, não persiste, não tem força. Por quê? Porque estamos aí, camarada dominando. Mas vamos lá. A capacidade para superar o fracasso sem desencorajar-se, por acaso, é um dos grandes ativos de Henry Ford? Sim, e essa mesma qualidade é o verdadeiro ativo de todos os homens que alcançam sucessos fabulosos em quaisquer aspectos de suas vidas.
Você não desejará modificá-los ou reduzi-la um pouco para tornar mais preciso? Pesquise com precisão as vidas de homens e mulheres que alcançam sucessos duradouros e você achará, sem exceção, que o sucesso deles ocorreu na exata proporção da extensão do fracasso que eles conseguiram superar. Cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. Mas a semente não germinará e crescerá sob a influência de um alienado. Ela se abre para a vida somente quando está nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são somente derrotas temporárias e que nunca, sob nenhuma hipótese, aceita a derrota como uma desculpa para alienar-se. Por que você tenta induzir as pessoas a fracassarem se há virtude no fracasso? O fracasso é uma virtude somente quando ele não leva uma pessoa a desistir de tentar e começar a alienar-se. Induzo tantas pessoas quanto eu posso a fracassarem e tantas vezes quantas posso, pela simples razão de que, raramente, 1 em cada 10.000 permanecerá tentando após cair 2 ou 3 vezes. Não estou preocupado com os poucos que convertem os fracassos em alavanca para o sucesso, porque de qualquer forma eles pertencem à minha oposição. Eles não são alienados e por isso estão fora do meu alcance. Agora vá em frente e me conte alguns de seus outros truques, por meio dos quais você induz as pessoas a se alienarem. Outro dos meus mais efetivos truques é conhecido para você como propaganda. A esperteza desse truque consiste basicamente pela sutileza com a qual eu o uso. Misturo propaganda com notícias do mundo. Ensino isso em escolas, públicas ou privadas. Vejo que a propaganda sempre acha o seu caminho no púlpito. Coloco cor nos filmes animados com ela. Faço com que ela entre em cada casa onde tem um rádio ligado. Faço com que ela esteja nos quadros negros, jornais e programas de rádio. Na época ele não falava de TV e nem internet, e ele já usava e entrava por esses meios, que era o rádio, a escola. Imagine agora, sem comentários, né? Faço com que ela entre em cada casa e que ela esteja nos quadros negros. Eu espalho em todos os lugares onde as pessoas trabalham e fazem negócios. Uso a propaganda para encher as salas dos tribunais das varas de família, principalmente quando se trata de divórcio. Também faço com que a propaganda sirva para destruir os negócios e a indústria. Na verdade, a propaganda é o meu principal instrumento para iniciar as corridas aos bancos. Meus propagandistas cobrem o mundo de forma tão eficaz e tão completa que consigo iniciar epidemias de doenças, incitar os líderes para a guerra ou fazer com que os negócios entrem em pânico, sem ninguém saber por que nem onde começou. Interessante, né? Lá atrás, há uns anos que foi escrito esse livro, o pessoal estava passando por um processo similar ao que nós estamos passando hoje. Nós estamos em 2021, coronavírus e tal. E é um processo similar, e ele está citando aí. Então, assim, é tudo preparado, tudo ajeitado do jeito... É um ciclo, para seguir né? Esse ciclo aí. Dê-me uma descrição simples do que você quer dizer com o termo propaganda. Desejo saber
praticamente como você faz com as pessoas se alienarem por meio do uso desse instrumento diabólico. Propaganda é qualquer instrumento, plano ou método pelo qual as pessoas podem ser influenciadas sem saber que estão sendo influenciadas, ou até mesmo a fonte dessa influência. Propaganda é usada nos negócios com o principal objetivo de desencorajar a concorrência. Empregadores usam para ganhar vantagem sobre os seus empregados. Os empregados retalham usando a propaganda para ganhar vantagem sobre os seus empregadores. Na verdade, ela é usada tão universalmente e por meio de uma técnica tão bonita e delicada que mesmo quando é detectada, ela parece inofensiva. Eu suponho que alguns de seus garotos, nesse exato momento, estão engajados em preparar a mente dos americanos para se alienarem, para aceitar alguma forma de ditadura. Conte-me como eles trabalham. Sim, milhões de meus garotos estão preparando os americanos. Meus melhores garotos estão trabalhando por meio da política e da organização dos trabalhadores. Nós temos a intenção de assumir o país por meio de eleições, em vez de armas. Os americanos são tão sensíveis que eles jamais aceitariam o choque de ver a sua forma de governo modificada com a ajuda de armas ou tanques de guerra. Então, os nossos garotos da propaganda estão servindo a eles uma dieta que eles engolirão, preparando uma luta entre empregadores e empregados e fazendo com que o governo se volte contra a indústria e o comércio. Quando a propaganda tiver feito seu trabalho por completo, um dos meus garotos servirá como um ditador, e os 9 velhos da Suprema Corte, com suas tolas noções de Constituição, partirão. Todos terão um emprego ou serão alimentados a partir dos cofres do governo. Quando as barrigas dos homens estão cheias, eles alieniam-se livremente com aqueles que lhes dão o que comer. Homens famintos saem do controle. Gravíssimo isso aqui, né? Literalmente nós estamos se vendendo por um prato de comida. Ou seja, quando a gente fica atrás de migalhas e de ser sustentado por um poder público, de certa forma estamos nos alienando, porque nós não nascemos para migalhas, né? Então, vamos refletir sobre isso. Por que você não usa o poder da propaganda para ganhar controle das suas vítimas, em vez de subjugá-las pelo medo e aniquilá-las pelo meio da guerra? O que é o medo do diabo, senão propaganda? Você não observou a minha técnica cuidadosamente, ou teria visto que sou o maior propagandista do mundo. Nunca alcanço um fim por meios diretos. Se porventura posso alcançar esse mesmo fim por modos sutis e evasivos. O que você supõe que eu esteja usando quando planto ideias negativas nas mentes dos homens e ganho controle sobre eles por meio do que eles acreditam ser suas próprias ideias? Como você chamaria isso a não ser a mais sábia de todas as formas de propaganda? Por certo, você não vai me contar de que destrói as pessoas com sua própria ajuda, sem elas notarem o que você está fazendo. Isso é exatamente o que desejo que você entenda. Além disso, mostrarei a você exatamente como esse truque é realizado. Agora nós estamos chegando a algum lugar.
como exatamente você converte seus humanos em propagandistas e os seduz a se auto-aprisionarem. Você também sabe que sua resposta protegerá outros incontáveis milhões de seres humanos que ainda não nasceram. As suas deduções estão corretas. Essa parte da minha confissão me fará mais estragos do que todo o resto que eu farei. Para entender o seu problema de uma maneira melhor, podemos dizer que essa parte da sua confissão salvará milhões de pessoas do seu controle. Tudo o que eu posso dizer é que você me colocou numa situação infernal. Bom, essa parte que é bem chocante, né? Que fala dos noticiários, as propagandas em gerais. Hoje nós temos aí tantos influenciadores na internet, tanta coisa rodando ao mesmo tempo. É um bombardeio de informação, de notícia, de imagens. E aqui é bem claro aquilo que eu sempre trago aqui no meu canal. Para a gente cuidar do que a gente come, porque ele pega alienação pelo bucho, para a gente cuidar do alimento que nós damos para a alma, o que a gente ouve, o que a gente fala, o que a gente vê. Então, às vezes nós estamos aí ouvindo músicas e muitas vezes no piloto automático a gente não presta atenção no conteúdo, na letra da música. E aí quando você se dá conta, é uma música que excita, assim, que vai trazer pensamentos. Que tipos de pensamento? Pensamento às vezes de depressão, de separação, de morte, de abandono porque o meu amor me deixou. E isso, infelizmente, o nosso cérebro não detecta o que é real e o que é imaginário. Por que quando a gente assiste um filme, instiga as emoções? Um filme de terror te causa medo. Um filme de romance te causa aquela emoção que você se envolve, você chora. Um filme de comédia você se mata de dar risada. Por essa razão, o seu cérebro vai emitir as frequências e você vai entrar nessa vibração. Então, cuidemos aí do que a gente anda vendo, ouvindo, do que a gente fala também, porque quando a gente fala, a primeira pessoa que ouve somos nós mesmos, então isso reforça ainda mais as crenças, as coisas ruins. Por isso, o poder do pensamento positivo. Uma pessoa que pensa positivo, que está sempre atenta a cuidar disso, ela fala muito mais coisa positiva. E quando ela fala, ela ouve. E assim ela reage. Então parece coisinhas toscas, mas se a gente não cuidar, nós vamos cair aqui na alienação. E eu tenho certeza, como 1 mais 1 são 2, que você aí não quer ser um alienado. Você quer ser um alienado? Eu tô fora. Então vamos tomar cuidado. E no próximo vídeo nós vamos concluir o 5º capítulo. Vamos relatar como que o diabo suborna as pessoas. Quais as técnicas que ele usa para subornar o cidadão aí e dessa forma alienar o bichinho. Vamos ficar atentos e vamos aqui ouvindo e colocando em prática, porque dessa forma a gente começa a usar a mente. E quem usa a mente não se torna um aliado. Deixa sua contribuição aqui com o nosso canal, com o nosso vídeo, deixando seu like, se inscreva se você não é inscrito e até mais. Bye! Bye!